graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está fazendo a leitura da Palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres do discípulo dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que hei de fazer? Disse-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhes chegavam as vasilhas e elas a enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos vivendo dias em que está tudo vazio. As ruas estão vazias, os shoppings estão vazios, muitas lojas estão vazias, as igrejas estão vazias. Sim, e até mesmo as nossas contas bancárias estão vazias. Há tantas coisas vazias, mas eu gostaria de dizer a você que não há nenhum vazio que não possa ser preenchido. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Não há nenhum vazio que não possa ser preenchido. E falaremos isso baseado nesse lindo texto da Palavra de Deus que nós acabamos de ler. Esse texto conta-nos que nos dias do profeta Eliseu, havia uma viúva de profeta que estava numa situação de grande adversidade. Ela tinha inúmeras dívidas, não tinha nada na sua casa para comer e ela ainda estava correndo um sério risco de ver os seus filhos serem entregues à escravidão para que ela pudesse saldar a sua dívida com os seus credores. Quando os credores estavam à porta, ela vai até o profeta Eliseu, que diz a ela: Olha, percorra toda a sua vizinhança, percorra toda a aldeia e busque vasilhas vazias. E com o pouco azeite que você tem, você vai derramar sobre as vasilhas esse azeite. E ele vai se multiplicar. E assim foi feito. Ela então pega aquelas vasilhas que haviam sido enchidas do azeite multiplicado, vende, paga toda a sua dívida e ainda vive ou sobrevive com o restante do dinheiro. Sim, não há nenhum vazio que não possa ser preenchido. Como nós falamos muito bem, estamos vivendo um sério vazio, um grande vazio. E é o que nós vemos também na vida daquela viúva. A sua vida estava um vazio muito grande. Além dela ter perdido seu esposo, ela não tinha como obter o seu ganho, estava endividada e os seus filhos estavam sendo tirados dela por causa dos credores. Tudo estava vazio naquela vida. E assim, muitas vezes, nós nos sentimos diante dessa pandemia, diante dessa adversidade.
Porque falamos da conta bancária, falamos das ruas, das praças e dos demais lugares. Mas será que o maior vazio não está no interior do homem? Quantas vezes nós sentimos um grande vazio no nosso coração? Será que as pessoas também, antes dessa pandemia, não viviam um imenso vazio? Estavam lá no shopping, os shoppings e os demais lugares cheios, mas as pessoas não tinham um sentido na vida. Até mesmo dentro das igrejas. Muitas vezes as igrejas estavam cheias, mas cheias de pessoas vazias, e muitas vezes vazias de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que estavam vivendo uma vida de religiosidade aparente, falsa, hipócrita. Sim, há um vazio que é muito maior do que o vazio das ruas, das lojas, que é o vazio interior. Mas, como nós dissemos, não há nenhum vazio que não possa ser preenchido. Se você está sentindo um imenso vazio no seu coração, se você sente que a sua vida é vaga, se o seu trabalho é vão, ninguém gosta de você, você não tem paz interior, você não tem nada que preencha a sua alma, gostaria de dizer a você que o seu vazio pode ser preenchido. Como foi preenchido o vazio daquela viúva? Sim. Em primeiro lugar, nós vemos o vazio dela, o vazio da sua vida. Mas agora nós vemos que ela foi buscar auxílio de Deus. Ela não se contentou com a sua situação, uma situação de penúria, uma situação de miséria, mas ela foi até o profeta do Senhor, o profeta Eliseu. E Eliseu em hebraico significa: o meu Deus salva. E ela clamou ao profeta. Sim, para preenchermos o nosso imenso vazio, é fundamental buscarmos o Deus Todo-Poderoso. Sabe por que as pessoas estão vazias? Porque não creem em Deus, porque não confiam em Deus, porque não buscam a Deus. O homem foi criado por Deus e para Deus, e só encontrará descanso na presença de Deus, é o que diz o sábio Agostinho de Hipona. O homem tem um imenso vazio, que é o vazio espiritual, o vazio da alma. Como disse o salmista: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Deus. Assim é a alma daquele que não tem Deus. E se você não tem Deus no coração, você pode tentar preencher o seu vazio com lives de cantores famosos, você pode assistir a Netflix, você pode ir em todos os lugares da terra, mas a sua alma não vai encontrar descanso, porque a sua alma está vazia, e só Deus para preencher o imenso vazio do seu coração. Assim como a chuva cai e a água desce das montanhas, correm pela terra, percorrem os vales até chegar ao oceano, o homem criado por Deus, o Deus dos céus, ele corre para lá e para cá e só vai chegar a um destino, só vai ter um sentido na sua vida quando tiver o seu encontro real e verdadeiro com Deus. Por isso, se você está sentindo um imenso vazio no seu coração, busque a Deus. Como disse o profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como disse o outro: buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor através do profeta Jeremias. Busque a Deus, e só Deus para preencher esse vazio da tua alma. Porque é interessante observar que
No original hebraico, a palavra que é traduzida por vasilha aqui nesse texto, é também traduzida por vaso. É a mesma palavra usada no livro do profeta Jeremias, quando Deus o manda para aquela cerâmica para ver aquele vaso. O homem é um vaso de barro criado por Deus, e só Deus para dar a ele um sentido na vida, porque Deus é um tesouro, como diz o apóstolo Paulo, preciosíssimo, guardado em vasos de barro, a saber, a alma do homem. Sim, só Deus para preencher o vazio que há em você. E essa palavra é para você que não tem mais sentido na vida. Deus vai dar sentido a ela. Sim, não há vazio que não possa ser preenchido. Preenchido pela palavra de Deus. Olha o que fez aquela mulher. Ela buscou quem? O profeta. E o profeta era a própria boca a serviço de Deus. O profeta, ele equivalia hoje à palavra de Deus, que é a nossa profecia. Porque naquele tempo a palavra de Deus ainda não tinha sido completada. Havia apenas os 5 primeiros livros e alguns outros livros. Então o profeta fazia essa função de ser a boca a serviço de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus que preenche o vazio do nosso coração, preenche o vazio da nossa alma. Sim, o teu vazio só pode ser preenchido pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é doce como mel e valiosa, mais valiosa do que o ouro. É essa a palavra de Deus, palavra fogo, martelo que esmiuça a penha, palavra que aviva, porque é a palavra da vida, uma fonte inesgotável, porque pode passar o céu e a terra, mas essa palavra continua firme para sempre. Aquela mulher não se contentou com o vazio do seu coração, mas buscou a palavra, a orientação do profeta, e você pode, a hora que você quiser, o dia que você quiser, abrir a sua Bíblia, e você terá uma palavra que vai aquietar o seu coração, que vai encher a sua alma. Uma palavra de Deus, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai te consolar no dia da angústia, porque ela nos vivifica. Salmo 119, versículo 50. Esta é a palavra, uma palavra única, a única que vai sustentar e preencher o vazio da sua alma. Sim, busque a palavra e o seu coração estará cheio da poderosa lei de Deus. Sim, não há vazio que não possa ser preenchido quando vamos à luta. Aquela mulher que estava com aquela vida vazia, buscou o Deus verdadeiro, buscou o profeta que deu a seguinte orientação a ela: vá na sua vizinhança e pegue emprestado vasilhas vazias, e o azeite vai se multiplicar. E ela foi à luta, e ela correu atrás, foi buscando pedido emprestado para uma vizinha, para outra vizinha, vasilhas vazias, seguindo à risca a orientação do profeta. E é isso que Deus requer de você, hoje e sempre. Se a tua alma está vazia, busque, lute, vá atrás. Muitas vezes as pessoas falam assim: não, fique aí esperando a morte, fique aí esperando a derrota. Não, Deus está dizendo para você: vai à luta. Deus, Ele quer que o homem faça a sua parte. E aquela mulher, ela foi à luta. E a palavra de Deus está dizendo para você: lute. Enquanto muitos estão dizendo para você: você vai morrer, a palavra de Deus diz: você vai viver.
Enquanto muitos dizem para você, se renda, se entregue, a palavra de Deus diz, não se entregue, saia à luta. Da mesma forma que aquela mulher foi atrás da sua vitória, foi atrás da solução para o seu problema, Deus vai te revestir e vai te encher de coragem para você vencer e sair à luta. Porque não nos foi dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E a palavra de Deus diz para você ser forte e corajoso, porque toda a terra que colocares a planta dos teus pés será tua. Se você quer ser vitorioso, se você quer ser bem-sucedido, se encha do poder de Deus, da força de Deus, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso, não há vazio que não possa ser preenchido. Não há vazio que não possa ser preenchido pela fé. É o que nós observamos na vida dessa mulher. Além de escutar a palavra de Deus, de sair à luta, ela teve fé. Porque se ela não tivesse fé, ela não teria acreditado na palavra do profeta e não teria saído à luta. E ela acreditou que ela poderia, com aquelas vasilhas vazias, ter o seu sustento e a solução para o seu problema. Ela creu que Deus poderia multiplicar o seu azeite. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não seja como aqueles discípulos que ficaram tomados de medo pela tempestade e depois foram repreendidos por Jesus, que os chamou de homens de pequena fé. Mas confie que Deus vai fazer a obra na sua vida. Acredite, se encha de fé. Porque tudo é possível ao que crê. Não há vazio que não possa ser preenchido. Não há vazio que não possa ser preenchido pelo óleo do Espírito Santo de Deus. O que diz esse texto da palavra do Senhor? Que aquela mulher encheu toda a sua casa com vasilhas vazias. E aí, então seus filhos a ajudaram e ela foi deitando sobre as vasilhas aquele óleo. E o óleo foi sendo multiplicado e o pouco óleo que ela tinha foi enchendo todas as vasilhas. E o óleo na palavra de Deus é símbolo do poder, é símbolo da graça, é símbolo da força e do revestimento do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo abre a lei, no profeta Isaías, na sinagoga, ele vai ler lá, porque o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos cativos. Jesus Cristo, e Cristo significa ungido. Ele é ungido de Deus e capacitado para levar as boas novas. Assim também é a vida de cada um de nós. Nós devemos nos encher do óleo do Espírito Santo de Deus. O próprio sábio Salomão diz assim, que sejam alvas as vossas vestes e que não falte azeite na tua botija. O azeite do Espírito Santo é aquele azeite que levou as virgens a estar preparadas para o seu encontro com o noivo. E elas puderam ter as suas candeias acesas. Você tem o óleo do Espírito Santo para brilhar. Você tem o óleo, o poder do Espírito Santo para encher a sua vida. E nós vemos lá no dia do Pentecostes, quando a igreja estava em oração, de repente veio um vento impetuoso e o Espírito Santo de Deus desceu em forma de línguas de fogo e encheu toda a casa. E aqueles que lá estavam foram revestidos de um grande poder e tiveram ousadia para pregar o Evangelho. Assim é o Espírito Santo, por isso que o apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito.
Não há vazio que não possa ser preenchido quando o Espírito Santo de Deus desce sobre o seu povo, capacitando e o revestindo de todo o poder. Sim, não há vazio que não possa ser preenchido, porque nós temos um Deus que é fiel em nos prover. Deus é o Jeová Jiré, o Deus provedor, o Senhor da provisão. E é o que nós observamos nesse texto da palavra de Deus. Aquela mulher era viúva de um profeta, de um ungido do Senhor, era uma mulher fiel, mas ela estava acometida por graves adversidades, estava lá com aquela dívida, estava sofrendo, mas Deus a supriu, multiplicando o seu azeite. Ela, quando todas as vasilhas ficaram cheias, ela pegou aquele azeite, vendeu, pagou toda a sua dívida e ainda viveu toda a sua vida com o restante. Porque Deus supriu, Deus fez um milagre, Deus fez a obra naquela vida, naquela família. E assim Deus vai fazer a obra na sua família. Creia nisso, porque o nosso Deus é fiel. Ele não falha, ele não mente. Ele cumpre as suas promessas. Deixe o Senhor fazer a obra na tua vida. Se você se encontra nesse momento vazio, com um imenso vazio no seu coração, se a sua vida não tem sentido, se renda a esse Deus, para que você seja vitorioso, para que o seu vazio seja preenchido. Porque não há vazio que não possa ser preenchido por esse Deus que é fiel. Não há vazio que não possa ser preenchido quando o povo de Deus o busca em oração e em clamor. Não há vazio que não possa ser preenchido diante de um povo que se reveste do poder da palavra de Deus. Não há vazio que não possa ser preenchido quando um homem ou uma mulher vai à luta. Não há vazio que não possa ser preenchido quando as pessoas passam a crer nesse Deus verdadeiro, nesse Deus maravilhoso. Não há vazio que não possa ser preenchido pela graça, pela doce presença do Espírito Santo, o nosso Consolador. Não há vazio que não possa ser preenchido por um Deus que nos ama, que é fiel e que cumpre todas as suas promessas. Por isso, que você possa se render a esse Deus magnífico, para que, enfim, o seu vazio seja preenchido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.